Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. O nome deste vídeo vai ser em forma de pergunta e os maus pensamentos. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre aqueles pensamentos ruins que vêm na nossa mente, né? Que nós às vezes pensamos que nós estamos tendo esses maus pensamentos. Então eu vou falar um pouquinho da mecânica, né? De como isso acontece. Então vamos lá, né? Eu vou trazer, claro, o que eu já falei em vídeos anteriores, né, sobre este funcionamento, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. E é assim, nós, né, basicamente, nós temos ali os três corpos que vai se expressar em corpo físico, esse que a gente está vendo, corpo emocional, que podemos colocar que ele reflete num corpo mais sutil, né? E você pode colocar aí qual que é o próximo corpo depois do corpo físico que a gente está usando, né? Dentro desse corpo. As pessoas falam perispírito ou alma, vamos colocar alma que facilita. Então, ou seja, é um corpo mais sutil que ele é mais suscetível às emoções, né? Então, por exemplo, tem uma emoção ali no ar, meu corpo físico denso não vai sentir aquilo, que é que nem vento, né? Nós assim a gente não sente muito o ar. Mas o corpo sutil ele sente, né? Como assim ter uma emoção ali no ar? Uma pessoa brava que está no local, uma pessoa muito alegre, então ela está irradiando aquilo, né? Então tem aquela energia em volta dela, aquele aura, né, expansivo que a gente não vê com nossos olhos, mas está lá. E mais sutil, muito mais sutil ainda que as emoções é os pensamentos, é o mental, é o campo mental. E se o meu campo emocional ele pode estar em minha volta alguns metros ou quilômetros, né? Vai depender muito da pessoa. O corpo mental ele não tem um limite que a gente pode falar que tem um limite, né? Então ele, né, claramente que ele vai se materializar ou se magnetizar mais no nosso campo emocional. Então vamos supor, meu campo mental, que nem eu falei pra vocês, já em vídeos anteriores. Fecha os olhos e pensa lá no Japão. Então vai começar a vir imagens na sua mente e tal, né? Aquele experimento de visão remota. Né? Você pensa no lugar, então na sua mente vai começar a vir imagens desse lugar. Porém, se essa imaginação estiver dentro do seu campo emocional, então ela vai ter mais forma, e você pode dar até mais forma ao que você está pensando, porque está trabalhando com a sua energia que está ali. Né? Ou seja, numa atmosfera mais densa, que é o próximo nível, né, após físico. O nosso corpo físico, ele é bem delineado. Né? Então a gente tem que ter isso muito em mente. Ou seja, eu sei o que sou eu sei o que é você. Né? Eu sei o que é uma mão, eu sei que é uma outra mão, né? A mão direita, a mão esquerda. Aí entra naquele negócio de polarização. Onde existe matéria, onde existe qualquer coisa, é polarizado, porque tem que ter pontos de comparação. Né? E eu sou o quê? Eu sou esses pontos divergentes? Não, eu sou quem utiliza tudo isso. Né? Quem toma existência em tudo isso. Então eu tenho que saber muito bem o que é um e o outro para poder trabalhar com os dois e trabalhar juntos. Né? Onde vem essa polarização. Para você construir qualquer coisa, você tem que misturar, né, mais de um elemento. Senão, nada existe. Então tem que ter isso muito bem delineado. Porque eu vou trabalhar melhor quando eu saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, no campo físico, né, onde você está encarnado, está materializado, você vê as coisas muito bem, você delineia as coisas muito bem em sua volta. Então você não sai por aí tropeçando, batendo nas coisas, porque você vê, você sabe o que é a outra pessoa, né? Você, quando está andando, você faz um cálculo de para onde aquela pessoa está indo, o tempo que ela vai levar, se você vai parar ou vai acelerar um pouquinho para passar na frente dela, né? Se ela tem noção de que você está vindo e ela precisa também parar. Então a gente tem nessas noções. Agora no campo, então, ou seja, você vê as coisas como ela é, né? Perfeitinhas. Você tem, para quem, né, tem aí uma visão perfeita. Já no campo emocional, antes de falar isso, né? As pessoas têm que entender o quê? Tudo é matéria. Tudo que existe é matéria. Eu desencarnei, tô ali em espírito, mas eu tô vendo as coisas. É matéria. Né? Tem uma frase que eu vou colocar aí, eu acho que é do William Shakespeare, né? Nós somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos. Né? Aí as pessoas elas acham um absurdo, né? Como assim matéria? Né? Não existe, eu não estou vendo. Teria que estudar um pouquinho de física quântica, né? Para a composição do átomo, que o átomo ele é 99,99, são 4 9 seguidos, né? Depois da vírgula. Então são 6 9 99,99999
por cento de espaço vazio. O que é o átomo? O átomo é a base dessa matéria aqui, desse corpo físico de qualquer matéria que você está vendo, né? Sendo que ele é mais, né, quase 100% de espaço vazio. Também é difícil para as pessoas entenderem isso. O átomo, assim, você tem a matéria, qualquer matéria, seja uma pedra, uma rocha, um ferro, metal, isopor, água, né? Ele tem a sua composição atômica. Se você for dando zoom, for aumentando, ampliando para tentar ver qual que é a matéria daquilo, aquilo existe? Sim, existe, eu estou vendo, então tá ali, eu não tenho como negar que exista, né? Mas do que aquilo é feito, né? Um santo ali é feito de gesso. Do que é feito o gesso? Entendeu? Se você buscar a matéria da matéria. Então os cientistas, eles foram lá, abriram, aumentaram, deram zoom, fizeram o que foram. Chegaram até as moléculas, partículas, células. E quando chegou ali no campo energético do que aquilo era criado, átomo. Né? Então tem os átomos, que prótons e nêutrons e elétrons, depende da composição de prótons e nêutrons, vai dar origem a matérias diferentes. E analisando essa matéria, que é o átomo, eles viram que eles falaram, ok, agora do que é feito o átomo? Né? Aí foram lá, abriram tal, né, dissecaram e espaço vazio. Né? Aí eles conseguem encontrar lá os quarks, neutrítons e etc. E tá bom, do que é feito isso aqui? Aí, né, aquela pesquisa de novo, espaço vazio. Né? Ele segue sempre essa composição, 99,9999% espaço vazio. Então, ou seja, se eu te mostro um objeto com essa composição espaço vazio, você não o veria ampliado. Né? Então, onde muitos dizem que nós somos energia, né? E se você seguir infinitamente para tentar ver qual é a matéria do átomo, vai sempre encontrar mais espaço vazio. Né? Então, assim, nós somos, digamos assim, uma existência mental, que nós damos vida a tudo isso, damos vida ao todo o universo. Então, nós entramos no consentimento de que sim, isso é matéria e existe, mesmo que seja espaço vazio, algo imaginário, né? Mas é uma imaginação coletiva, uma criação coletiva que dá existência, dá uma realidade. Então, da mesma forma que existe essa matéria aqui, vai existir matéria em qualquer plano que nós fomos e conseguimos interagir e ver algo por lá. A diferença é que em alguns planos eu vou interagir com um corpo mais denso, né? Porque nós somos seres multidimensionais, nós temos N corpos, ou seja, muitos corpos, eu diria infinitos corpos. E depende do plano, eu vou interagir com um corpo mais ou menos sutil. Né? Então tem muitas pessoas que relatam experiências de quase morte ou experiências de saída do corpo, que elas estão no lugar e ali elas são só mente. Interagem com outras consciências mentalmente. Né? Mas a partir do momento que elas veem algo, interagem com algo, então tem a sua existência matéria. Né? O meu mental é matéria. Então está emitindo ideias, está emitindo fórmulas, né? Imagens, que seja num campo muito, muito sutil. Né? Mas a partir do momento que eu concentro naquilo, boto energia naquilo, eu posso começar a dar forma àquilo. Né? Até chegar, vamos supor, colocar aí um mestre, né, espiritual, tal, ele vai conseguir materializar coisas. Então ele vai imaginar, vai mentalizar e imaginar coisas. Né? E materializar coisas. Então assim, sim, tudo é matéria em vários... Onde que tem a existência ali, tem matéria. Mesmo, e a composição vai ser a mesma. Daqui temos aqui. Vai variar um pouquinho nível de densidades por causa das dimensões quando elas interagem entre si. Então, ok. Então eu estava lá, né, no corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, onde nós vamos começar a ter contato com os pensamentos. Então, como eu estava falando, no campo físico tá tudo bonitinho, tudo bem delineado. Né? Eu sei o que é uma coisa, eu sei o que é outra coisa. No campo emocional, eu já não sei. Né? Eu já nem vejo. Então, por exemplo, se você passa no lugar e sente determinada emoção, eu não consigo delinear como, opa, um corpo, outro corpo, uma pessoa, outra pessoa. Não, aquilo já se mistura. Né? Mistura, e de repente eu penso que a emoção é minha. Deixa eu falar uma coisa, vocês que estão na Terra, estamos misturados com o campo energético da Terra, ou campos de bolsões de energéticos ao lugar que nós estamos, né? A região que nós estamos, né? A malha mental, a malha de pensamento, então nós estamos misturados com tudo isso, né? Nós nos misturamos com tudo isso e achamos ser tudo isso, né? Mas vamos por partes.
Então, da mesma forma que eu vejo um prédio, eu vejo uma montanha, eu vejo uma árvore, então eu sei o que é cada um, né? Eu já não vou conseguir ver uma emoção de ódio, uma emoção de amor, uma emoção de felicidade, de êxtase, né? E tudo se mistura, tá ali. Né? Mas claro que nós vamos ter campos de bolsões onde aquilo vai estar mais concentrado, né? E uma vez eu com o meu campo de emoção também passando por esse lugar, eu vou sentir essas emoções. E aquilo pode ter um efeito em mim. Né? Aquilo pode me movimentar. Assim como o que é físico movimenta meu corpo físico, então se a terra tremer e fazer um movimento, meu corpo vai se movimentar junto, né? Só que eu vou saber, opa, a terra está tremendo. Porque eu percebi, eu estou vendo. Agora quando vem o emocional, ele mistura. Então aquilo mexe comigo também. Só que aí eu vou sentir uma emoção e eu não vou saber que aquilo veio de fora. Né? Como saber se isso veio de fora? Se você está bem, você está no estado de paz e tranquilidade. De repente você começa a sentir euforia. Né? Até então você achava, não, eu estou alegre. Está vindo de mim. Ou triste. Estou triste. Tristeza, está vindo de mim. Né? Então a gente tem que começar a pensar melhor nisso. Opa, não. São coisas que estão de fora, acaba entrando no seu campo, então assim você acaba sentindo tudo isso. Então é uma forma de sentir tudo isso. Então, quanto mais nós formos prestando atenção nessas coisas, melhor a gente vai começar a delinear o que é cada coisa. Eu falo, mas vamos separar uma coisa da outra. É preciso separar. É preciso saber o que é uma mão e o que é a outra mão. Assim a gente consegue fazer várias tarefas. Porque se eu não sei, né, aí eu vou pegar uma coisa e vai derrubar, porque eu não consigo nem ter o controle do que eu estou vendo. Imagina do que eu não vejo, que são as emoções. Então, quanto mais nós tratarmos dessa forma, né, estou muito feliz, legal, então eu estou em um campo de felicidade. No lugar onde tem mais gente alegre. Né? Por exemplo, você vai para uma dimensão onde que todo mundo vive em paz, você vai sentir um êxtase. Eu estou em esse, não, eu estou experimentando a vibração, a energia daquele campo. E muito bom que eu estou interatuando, porque então eu tenho aqueles meios em mim também. Né? Mas quando você for descer no umbral, você pode se sentir muito mal. Né? Então na sua mente tem que ter um certo bloqueio de censura, né, para você não trazer aquilo para o seu mental, porque pode perturbar muitas pessoas. Que vem em mente agora eu falei isso, né? Muitas pessoas que fizeram aí tais rituais com certos chás, sem o devido preparo, né? As pessoas pegam e acabam voltando perturbadas, porque viram o que não estavam preparadas para ver. Então, ok, chegou no mental, chegou no emocional. Então, se no emocional a gente já tem essa dificuldade toda, então agora chegando no objetivo do vídeo, o campo mental, né? Aí a coisa complica. Então, se no emocional, se a gente tem aquelas emoções, imagina no mental com toda essa complexividade, né? Então, assim, só imagina o que nós não entramos em contato. O mental, para dar um exemplo bem tosco mesmo, é quando você soltar sua mente na internet. Né? Soltou e ela não tem ali um guia. Né? Vai entrar em contato com aquela quantidade, né, infinita de informações. Né? Então nós precisamos saber qual que é o ponto que eu estou, né, e o que eu estou vendo em minha volta. Então isso é na nossa vida. Então aonde que eu entro com a questão dos pensamentos, né, para trabalhar melhor essa mecânica, a mecânica dos pensamentos. Eu vi uma postagem muito antiga, eu já até comentei esse vídeo, né, que as pessoas fazem aqueles memes e saem compartilhando. Tipo, às vezes também, a pessoa que eu comentando, às vezes também tem pensamentos absurdos, né? Tipo, passar com uma criança numa ponte, né? Um bebê segurando o bebê, e pensar em jogar o bebê da ponte. Né? Aí as pessoas acham graça, compartilham e tal, né? Porque parece que é comum pensar coisas absurdas. E nesse é um leque infinito de coisas que você pode pensar. Então você tem que trazer pro irracional, pro racional. Né? É onde que eu falo, separar uma coisa da outra, vamos delinear, né? A pessoa passando uma ponte, com uma criança no colo, tal. Então ela enxergou o quê? As possibilidades do que pode acontecer aquilo. E assim, quando você está caminhando no campo físico, você tem possibilidades de ir para, né, esquerda, direita, reto, voltar nas diagonais. A gente só não consegue sair voando, né, e nem cavar no chão. Então a gente tem aquelas possibilidades delimitadas para onde que eu posso ir, né? Digamos,
tem um objeto que foi jogado e está vindo em minha direção. Então eu tenho opções de fuga, para onde eu posso ir. Então nós mesmo, a mente ela meio que enxerga muitas possibilidades, né? E nós temos o que? As sugestões. Então você vai ter um caminho já traçado, aí você vai ter alguns desvios, né? Por exemplo, quando você tem um gramado, só que você tem um caminho onde as pessoas já passaram lá e amassaram a grama. Então você tem uma opção que também pode ir por ali, né? Assim, só para ter opções. Então opções já sugestionadas pelo próprio campo físico que nós vivemos. Então o mental ele vai ter muito mais opções do que aconteceu naquele lugar. Então, por exemplo, eu estou carregando uma criança passando numa ponte. Jamais que você tenha essa intenção de jogar a criança da ponte. Então, aquilo que veio na minha mente, da onde saiu aquilo? Né? Porque opções do que você pode fazer são infinitas. Mas por que aquela veio mais forte? Né? Então é onde a gente começa a separar. Porque naquele exato lugar, ou alguma pessoa passou ali e fez aquilo, né? Uma pessoa muito desesperada que, né, não podia criar, por N motivos. Então jogou a criança da ponte. Ou alguma pessoa nesse desespero pensou, mesmo com forma de brincadeira, para tentar assustar alguém, né? Só que aquilo, essas coisas que acontecem mais fortes, né, principalmente quando envolve a vida, né, um risco de perder, né, a vida, eles marcam mais o ambiente. Então assim, já começa a marcar o campo emocional, né? Então você passa ali, quando vem aquele pensamento, então você viu o que estava naquele campo, que estava mais forte ali, gravado, né? Eu já experimentei isso, por exemplo, dirigindo, né? Você está dirigindo, então está chegando no cruzamento, aí, e se passar direto? Né? Cruzamento assim que você não tem visão de nada, só sabe que é um cruzamento e tem farol, né? Farol vermelho, e se passar direto? Né? Em vez de quando vem esse pensamento, né? Então assim, nós temos vários acontecimentos na nossa vida que nós podemos ter esse tipo de pensamento. Você passa num determinado lugar e vem esse tipo de pensamento. Então vamos pegar esse exemplo do farol, de cruzar o farol vermelho. Cruzar o farol vermelho pode acontecer aqui um acidente, né? Se você passar assim direto, porque os outros estão na preferencial e estão passando. Então você pode passar ali e vir, né? Ou seja, é um pensamento suicida, né? Aí vamos lá para a sua vida. Você está vivendo muito bem e tal, não tem nem a mínima intenção, né, de causar sofrimento a você e causar sofrimento a terceiros, né? Então, que raios que acontecem nesses lugares, né? Então, ou seja, cruzamento, provavelmente alguém já cruzou o cruzamento, já passou o cruzamento, né? Então tem um leque de possibilidades, né? Pessoas que não gostam de regras. Farol vermelho tem que parar, né? Mas também não é motivo para cruzar. Então é mais assim um pensamento mais suicida. O que pode ter acontecido? Como eu falei, alguém já deve ter feito aquilo. Alguém já pode ter feito aquilo e resultado em acidente e a pessoa ficou no local, né? E uma vez no local, ela fica rodando aquilo, revivendo aquele momento lá, porque grava, né? É a morte dela. Então ela fica presa naquela situação. Pode se tornar uma espécie de obsessor do local, né? Vamos supor, um encosto que fica ali, um espírito perdido que fica ali e irradiando, né, tudo aquilo que ela estava sentindo no momento, e algumas pessoas que passam ali entram em contato com aquele campo energético e, né, captam aquilo. Então, como eu falei, nós temos níveis de densidade. Se eu estou passeando e tem um vento normal, eu mal sinto aquela brisa, né? E aquilo não me movimenta, né? Se é um vento mais forte, eu já tenho que, né, me segurar. Se é um tufão, né? Se é um tufão, uma tempestade de areia, granizo, né, que já é densidade já, então, ou seja, vai te balançar muito mais, né? Então, se aquilo pegou só no seu campo mental, porque a mente a gente vê, a gente tem que, né, tem que ver tanto que está nas altas vibrações e nas baixas vibrações. Então nossa mente tem essa possibilidade, né? Não é porque eu sou iluminado, não sei o que, então só deveria pensar as coisas boas. Jesus caminhando aqui na Terra, ele via quem estava leproso lá no esgoto, tal,
as coisas mais piores que tinham, né? Os corruptos, eles via tudo, mas ele também via os pessoal do céu que vinha falar com ele, né? Vamos colocar assim. É a nossa natureza, é a nossa capacidade. Como eu falei, nós só temos que aprender a delinear bem o que é uma coisa e o que é uma outra. Então pensei isso. Então automaticamente quando eu pensei isso, eu tenho que bloquear e deixar isso apenas no meu campo mental. Então eu falei, ok, tomei nota. É um cruzamento normal. Isso aconteceu nesse tipo de mundo. Pessoas cometerem né, esses atentados contra a própria vida e a vida de terceiros. Então eu já bloqueei aí. Né? Quando você percebe esse tipo de pensamento, de mau pensamento, e você percebe que você está bem do nada veio, é onde você levanta as suas barreiras. Num caso de cruzamento, eu falei, ok, o que eu vou fazer? Eu vou prestar mais atenção. Né? No meu caso, eu faço o quê? Farol vermelho, reduzir a velocidade e parar, que é o natural. Né? Antes você vai fazer o que também? Olhar no retrovisor e ver se não tem alguém que também está distraído nessa mesma vib, de passar direto. Né? E você pode dar mais toquinhos no freios, para a luz piscar mais, até uma buzinada para quem está vindo muito acelerado acordar, ou como no meu caso eu ando de moto, eu sempre encosto um pouco, porque né, se vir um doido querer passar direto, não vai me catar em cheio. Então sempre olho, tá vindo alguém muito, eu vou, né? Não costumo sempre parar do meio, sempre deixar no espaço. Então assim, nós tomamos, nos serve de alerta, que aquele lugar é mais perigoso. Né? Então, por exemplo, quando eu estou caminhando normal e vejo que tem buracos, eu estou mais alerta, eu reduzo, desvio, né? Então, quando vejo mentalmente que vem uma ideia suicida, então é um alerta, opa, aquele lugar é mais perigoso e provocar isso nas pessoas. Tem muitos lugares, eu acho que cada lugar do mundo tem uma estrada que tem uma curva chamada Curva da Morte. Né? E se você for buscar a história, você vai ver que tem históricos de acidentes que acontecem naquele lugar. Né? Comum que acontece naquele lugar. Né? E você analisando, às vezes o território já tem uma propensão àquilo. Né? Então, às vezes é do próprio terreno, só que às vezes não tem. Né? Então, ou seja, alguém perdeu a vida ali, ficou ali e baixou a energia do local. Né? E continua causando isso. Por que levantar as defesas quando isso acontece? Né? Então, assim, não só na estrada, mas em qualquer campo. Você caminhando no ambiente, numa empresa, qualquer lugar que venha, né, um pensamento negativo, um pensamento ruim. Porque, aí é onde que eu falo, uma dica importante, um conselho importante. Não deixe o pensamento ruim trabalhar em você. Então, assim, não deixe o pensamento ruim trabalhar em você. Como assim o sentimento ruim trabalhar em você? Então vamos lá por exemplo. Então eu estou andando ali, aí vem o farol, aí, passar direto, né? Aí quando eu pensei em passar direto, eu falei, mas podia pegar alguém, podia pegar um caminhão. Então, ou seja, já está trabalhando em mim. Né? Porque eu já estou pensando nas possibilidades do que poderia acontecer. Né? Então, assim, se você está nesse estado, ou seja, é um estado de distração, porque aquilo já entrou na tua mente. Né? Então já está te dando as possibilidades daquilo. Então assim, a exemplo do que acontece nos suicidas. Então quando o suicida ele pensa em tirar a própria vida, ele começa a pensar em forma de tirar a vida. Né? Ou seja, o pensamento está trabalhando na pessoa. Porque o pensamento suicida não vem da pessoa. Sempre vem de fora. A pessoa pode estar deprimida, né, incontente com a vida, mas o pensamento ele vai vir de fora, vai vir por uma entidade que está ali tentando levar a vida dela, porque essa entidade, ou ela foi mandada para isso, né, ou ela cometeu esse ato. Né, tem uma floresta, não sei na onde, algum país aí, que é conhecida como a floresta dos suicidas. As pessoas vão lá para se matar. Então imagina a densidade do local. Né, então passa um deprimido ali, ele não vai conseguir diferenciar se é a mente dele ou não. Né? E aí a entidade vai começar a falar, você pode fazer assim, assim assado, você pode pegar, né, uma tal ferramenta, tal, e vai acontecer isso, isso, isso. Então a pessoa vai começar a elaborar aqueles planos, ou seja, ela deixou o pensamento trabalhar nela, porque não estava com as defesas, né? Não conseguiu ver o que era o poste, o que era a rua, né? Já se misturou tudo e meio que conduziu ela, né? Mas legal, eu não estou deprimido, não estou tentando me matar nem nada. Mas eu estou muito distraído pensando em uma outra coisa.
E de falar nisso já me vem em memória um acidente, que eu estava muito distraído, pensando em uma outra coisa, tal, né? E eu provoquei um acidente, certo momento, né? Que eu virei assim do nada, porque eu estava passando no lugar onde eu deveria entrar, né? Aí eu catei, entrei, e nessa de virar tinha vindo outra pessoa, né? Pela direita, que não era para vir pela direita também. Mas aí, né, já foi. Ou seja, o que aconteceu? Distração, né? Você tá ali distraído, legal, e não se dá conta que estava vermelho o farol, né? O que é muito comum. Então aí é onde que nós temos que andar entre a questão da vigília. Agora, o que aconteceu nessa mecânica da distração, né? A pessoa está distraída com a vida, então a energia daquele lugar, daquele campo, conduziu, né? Como teve aqueles caminhos sugeridos do que já aconteceu ali, né? E é onde que a nossa vibração também não estava legal. Então permitiu entrar em contato com aquele campo e aquele campo te guiar. Aquele campo, aquele bolhão energético te guiar, né? E fez com que você passar. E nessa de passar, aí vem alguém, tá, né? Toca a buzina, um aviso e tal, e aí você acorda. Né? Nossa, eu tava distraído, não sei o que, muito problema na vida, né? Aquelas coisas, né, que as pessoas sempre distraídas falam. Então aquela coisa de se manter sempre alerta, né? E sempre em vigília, né? De se ter alguma coisa na nossa vida que não tá legal, resolver isso, né? E conseguir delinear, não, agora eu estou fazendo tal atividade, eu não posso estar preocupado com esse tipo de coisa. Você ter sempre concentração no que estamos fazendo, porque essa falta de concentração é onde acontece a maioria dos acidentes. As pessoas que vão lá numa fábrica perdem, né, perde parte do corpo lá nas máquinas. Por quê? Por causa de distração. Né? Porque não prendeu algo direito que tinha que prender, a coisa se soltou e derrubou. Né? Então, assim, essas coisas todas, como eu falei, vão voltar mais para o pensamento, né? Dos pensamentos ruins. Assim como nós vemos todas as coisas boas que estão no mental, vemos as coisas ruins. Como eu falei, não deixamos essas coisas penetrar no nosso emocional e assim descendo mais camadas mais densas até chegar no nosso corpo físico a ponto de nos guiar, a ponto de botar essa ideia na tua mente e, né, com raiva com uma pessoa, né, muito cuidado com isso, né? Às vezes é o campo da pessoa, a pessoa. Então assim, as pessoas querem discutir e querem ganhar. Hoje tá muito em pauta isso, né? Elas querem discutir, querem ganhar. E você vê as reportagens que eles escrevem, não sei o quem, destroça, detona não sei quem. Nossa, isso é terrível nessa dimensão. Né? As pessoas gostam disso, amam isso. Então, ou seja, quando você entra na discussão, você chega ao ponto de brigar e discutir, já perdeu. Já perdeu. Porque a pessoa tem um campo, digamos, de raiva, né, de ódio, e aquele campo vem tentando te envolver e tal, né? E se te envolveu a ponto de você ficar bravo, nervoso, já perdeu, porque o campo dela ganhou. Já te envolveu e te botou na mesma vibração. Né? Então você tem que perceber isso. Nossa, você está tendo pensamentos ruins, já corta. Já se afasta se for possível. Né? Então assim, não entra no jogo, não deixa aquilo trabalhar a sua mente. Não, mas aquela pessoa é folgada, né? Isso não vai ficar assim, não. Ou seja, já está trabalhando na tua mente. É onde você tem que aprender a delinear. Falar, não, isso aqui não é meu, eu não sou assim. Ou, ao menos, eu não quero este caminho. Né? Porque nós temos muitos defeitos também. Né? Mas assim, quando eu falo que não é seu, é porque eu vou muito longe. Né? Quando nós encarnamos aqui, nós encarnamos puro e nos misturamos nessa atmosfera densa. Não só fisicamente, como eu falei, eu tenho um corpo humano, então eu me confundo com os humanos que aqui estão. Mas, então imagina se humanamente, fisicamente estamos misturados, porque numa multidão ninguém sabe quem é quem, né? Então imagina emocionalmente e mentalmente, né? Então é onde você começa a se delinear, se separar, fala, não, eu penso diferente das pessoas, minha emoção é diferente, né? E aí eu começo a classificar tudo, né? A perceber uma coisa, uma outra, né? E assim você melhor vai se conduzir na vida. Vai estar mais, terá mais lucidez, né? Então, deste vídeo, este é o mais importante, né? O que fazer com os maus pensamentos e, principalmente, não deixar os maus pensamentos trabalhar na sua cabeça. É o principal. Não deixa os maus pensamentos trabalhar na sua cabeça, né? Da mesma forma que os maus pensamentos estão aí, tem os bons pensamentos. Os bons pensamentos pode deixar trabalhar, né? Porque aí estamos aprendendo também.
você, como semente estelar é uma alma que vem do mundo superior e encarna aqui. Está plantada aqui porque vai crescer e vai brotar ideias boas, né? Vai servir de canais para essas ideias boas. E como eu falei, uma ideia é muito sutil, é como uma brisa, né? No campo emocional, então, se torna uma chuva, é algo mais pesado e já é mais tátil, né? Então nós temos que fazer isso, porque a vibração de mundos elevados está aí, está em conexão com a gente, só que é uma brisa, a gente não sente às vezes, né? Então quando vem um pensamento bom, é legal a gente silenciar essas camadas mais densas e meditar nisso, né? Permitir que venha. Isso é um processo de canalização. Você puxa a informação. Então esse é o nosso trabalho, puxar essa energia mais sutil aqui para dentro, né? E essa energia mais sutil, mais elevadas, vamos assim dizer, vem com essas ideias melhores, para o mundo melhor. Por quê? Porque essas ideias estão vindo de um mundo onde as coisas são melhor. Então assim, a ideia ela materializa no corpo, né? Ela dá forma a uma realidade. Então uma realidade de um mundo de luz estar com todas aquelas ideias materializadas. Então quando você puxa a energia, a vibração de um mundo de luz, vem todas as ideias do que você poderia fazer aqui também para melhorar esse mundo, né? Então, assim como tem as ideias ruins, tem as ideias boas. Então quando vem um lugar que você pensa em uma coisa ruim, você já pode também não é só assim emanar luz, né? É bom também, porque você ajuda a limpar o lugar, né? Aqui me vem em mente agora, tipo, doutrinar, né? O que acontece em centros espíritas. Quando você vê um espírito ruim, você vai e fala com o espírito, não, meu irmão, não é assim, não é bem assim, né? Tal. É muito curioso esse processo de doutrinação, porque os espíritos, eles estão, assim, os espíritos em sofrimento, eles estão inconscientes. E quando eles são levados no centro, no lugar que vai doutriná-los, é dado energia para esse espírito, para que ele acorde. Ele está lá inconsciente, né, fazendo coisas, achando que está vivendo no paraíso, mas está ali na lama do umbral, né? Então, quando dá energia, ele vem, acorda, fica lucidez, né? Aí se lembra que acordou do sonho ruim, e às vezes do que estava fazendo, que não era legal. Aí vem lá o médium, né, doutrina, não, irmão, não sei o que, você está aqui agora, aceita ajuda, nananá, né? Então é mais ou menos isso. Então, ou seja, você está num lugar sem ter um pensamento negativo, se puder fazer, né? Pensa em luz, né? Ilumina um ambiente iluminado, né? Imagina até seres descendo e levando aquelas criaturas que estão ali, né? Para limpar aquela região, limpar a energia que está naquela região, né? Isso serve para as pessoas mais sensíveis que conseguem sentir mais, né, o local. Então, uma vez sabendo disso, ela vai ter uma melhor noção do que está acontecendo ali. Quem não é sensitivo, né, só vai ter uma vaga ideia, vai vir um pensamento, opa, isso eu sei que não é meu, então, ou seja, é de fora, veio de fora, né? Então eu vou ter um pensamento, vou direcionado. Falei, não é bem assim, né? Para quem tem esse pensamento, nunca faça isso, porque você pode levar a mais sofrimento, a muito mais sofrimento, né? Não só para você, para a tua família, mas para família de terceiros, né? E se isso aconteceu, né? Segue teu rumo, né? Aquela coisa de vai para a luz, etc. Então, ou seja, nós também podemos limpar aquela coisa toda, né? Ajudar como, né, um meio para mudar a realidade, mudar essa realidade. Então, ok. Agora vamos... Eu joguei uma mecânica bem simples, né, do pensamento, agora vamos tentar multiplicar isso, porque nós não temos só um pensamento, é vários, né, é um bombardeio, e às vezes muitos maus pensamentos. E como saber se é meu mesmo, se eu já trabalhei aquilo? Porque quando eu trabalho aquele pensamento, quando eu deixo aquele pensamento trabalhar em mim, torna parte de mim. Como eu falei, é que nem o seu computador. Vamos supor, eu peguei seu computador, seu celular, digamos que você perdeu ele ou deletou, apagou tudo, né, sumiu tudo. O que vai acontecer depois que você arrumar ele? Poucas horas, ou uma semana ou um mês, vai estar igualzinho ao anterior, né? Que nem o meu computador. Eu posso formatar ele, mas assim que formatou ele já começa a voltar ao que era. É que nem uma troca de corpo, né? Você desencarnou e volta no próximo corpo, vai ter aquele outro corpo vai ter uma personalidade parecida com a tua. Então assim, ou seja, então é toda aquela bagagem que você já traz, né? Então assim, em minha volta está todos os meus pensamentos, está a minha bagagem também. Então, da mesma forma que
que eu vejo o que está no campo fora, eu também jogo uma imagem. Da mesma forma que eu estou te vendo, você também está me vendo. Então tem a sua imagem e tem a minha imagem. Então tem o meu campo mental, o meu leque mental, que nem o Pavão abre todo aquele leque mental e emocional, vocês também, né? Então assim, o que então está no meu campo mental? Isso eu também tenho que começar a ver. O que eu trabalho, com o que eu simpatizo? Isso é legal ou não? Né? Eu tenho que começar a ver isso também. Né? E se tem muitos pensamentos ruins, tem algo então que está ressoando com aquilo. Então eu tenho que ver isso também. De repente começa a ter muita coisa ruim. Eu fiz algumas anotações aqui. Tapete sujo. Né? Eu fiz outra anotação aqui. Pecar em pensamento. Depois eu vou falar um pouquinho depois junto com o tapete sujo. Se você pega o tapete, você vê que ele está sujinho. Né? Legal. Mas a partir do momento que você jogou água nele, aí você vê que aquela sujeira realmente, né, parece que fica mais suja ainda. Né? Um tapete que tem partes brancas, você jogou a sujeira, você vai ver que, né, começa a ficar tudo marrom. Na hora que você começa a jogar água, né? Então, às vezes, a gente vê o nosso mundo, mas parece que está nessa situação. Né? Parece que subiu um monte de sujeira. Nossa, você fala, não, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tá sendo limpo, tá sendo jogado água no tapete sujo, que vem toda aquela sujeira, vem à tona, né? E você, o máximo que você joga e puxa, mais sujeira e mais sujeira. Ou seja, está sendo feito um trabalho. Então, ou seja, veio todo o sentimento, veio todos os pensamentos. E olha isso, o pensamento, muitas pessoas deixou o pensamento trabalhar. Hoje, né, 2022, setembro, já alguns anos atrás, muitas pessoas deixou esse pensamento trabalhar na cabeça delas. Uma vez que trabalhou, então muitas pessoas começaram a ressonar com essa energia que está aí, que não é boa, né? Então fiquem atentos a isso, o que vocês estão deixando trabalhar nas suas mentes, porque às vezes é uma coisinha muito bestinha, não é nada não, e deixa trabalhar, né? Uma coisa que não é legal, né? Sempre pensa, isso é certo ou errado? Pensa, Jesus faria isso? É uma das dicas, né? Então assim, é a mesma coisa da limpeza. Você limpa toda a sua casa e tal. Aí agora pega uma lanterna de sei quantos mil watts de lumes e tal e joga ali. Fala, ó, um monte de sujeira que tem ali no canto. Né? É mais ou menos isso que está acontecendo. A luz está chegando e está mostrando toda essa sujeira. Né? Mas está chegando com uma VAP, jogando água suja no tapete e está vindo tudo aquilo à tona. Então, ok. Eu deixei me envolver nesse meio também. Então também estou perturbado, com a mente ruim, não me sentindo legal. O que fazer? O que faço? Quando você está lavando o tapete, o que você faz? Continua jogando água e sabão, não sei o que. Vai chegar uma hora que vai ficar branco. É básico isso. Né? Insiste no teu caminho. Né? Não deixa esses pensamentos trabalhar na sua mente, porque o teu interior já está jogando água tentando limpar. Né? Se concentra no interior, confia em você como semente estelar, né? De que isso vai ser feito. Porque é isso que você entrou aqui para fazer. E é com essa semente estelar que você tem que ressoar. Né? Então confia no teu eu sou, confia em você que te colocou aqui nesse lugar, nesse exato lugar, momento em que você está. Confia. Né? Então se você está vendo toda essa bagunça, é porque está sendo limpo, está sendo jogado água. Né? Então faz o quê? Olha para a água. Continua, tá tudo lá escuro, né? Aquela coisa, 1000 caindo na sua direita, 1000 caindo na sua esquerda e não sei na onde, mas você não será atingido. Então confia nisso. Esquece o caos, não deixa o caos trabalhar na sua mente. Continua buscando aquela boa vibração, porque aquela boa vibração é água que continua sendo jogada, é o rodo que continua puxando e mais sabão e tal. E uma hora vai chegar, aquele tapete vai ficar limpo e cheiroso. Vai voltar à essência. Então isso que está acontecendo, né? Então vem aquele caos, aqueles pensamentos, as pessoas todas loucas, né? Tá uma coisa esquisita no mundo, né? É transição planetária, né? E a coisa aqui é muito feia. É um caos, esse mundo é muito esquisito, é muito estranho, né? Eu tava até pensando em fazer mais uma lista de vídeos, choque de realidade, né? Porque tem muita coisa esquisita aqui que as pessoas não se dão conta, né? É como aquelas histórias de pessoas que estão no umbral, estão lá vivendo lá achando que na mente delas está um paraíso, né? Na mente delas que elas estão com muito dinheiro, juntando ouro, mas estão na lama, né? Aqui a realidade não está diferente. Elas estão chafurdando na lama, estão
estão entrando em caminhos que ficam presas e acha que é bom aquilo, né? Então, assim, é de se pensar. Como eu falei agora, maus pensamentos. Pensamentos, pecar em pensamento. Quando alguém fala, eu procurei essas passagens da Bíblia, eu não encontrei. Então, nem sei se é da minha cabeça. Que fala, quando você pensa em alguma coisa ruim, você já pecou, né? E assim, não, eu vejo, não é bem assim, né? Porque o pensamento ruim, como eu falei, quando você pensa em algo, quando você vê algo, por exemplo, eu vi a ponte, eu vi os caminhos, então assim, eu vi as possibilidades que existem naquele caminho, do que eu posso fazer naquele caminho. Então, a ponte, você pode pular da ponte, você pode andar na ponte, você pode voltar na ponte, você pode bloquear a ponte. Então, quando você vê qualquer objeto, né, isso é muito comum, ver a qualquer objeto, você vê as possibilidades do que pode fazer com aquele objeto. Uma pessoa, né? Um homem que vê uma mulher atraente. Uma mulher que vê um homem atraente, né? Aí vem aquele monte de pensamentos, né? Então, nós vemos as possibilidades. Agora, dependendo da pessoa que você vê, como eu falei, sou eu, o que está no meu campo mental, eu jogo para o meu emocional, então aquilo fica como um pavão que abre aquele leque, fica todas as possibilidades das minhas energias, do meu campo mental, das minhas intenções, né? E tem outra pessoa que vê e cruza com aquele campo, então ela vai ver aquilo, né? Então uma pessoa que se veste de forma sensual, a própria vestimenta sensual que você vai comprar, ela já tem um mental ali, com um monte de sugestão, né? Então se a pessoa compra aquela roupa e veste aquela roupa, e junta com o campo dela, ela vai estar emanando o quê? Ela vai querer que as outras pessoas em volta pensem o quê? É as outras pessoas que estão pensando? É ela? No caso, como nós estamos tudo misturado aqui, então tudo se mistura, né? Então assim, já dá para a pessoa refletir. Então, ou seja, não tem como, né, você não pensar. Aí, como eu falei, será que o pensamento é meu ou será que está vindo de fora? Será que o pensamento que está vindo de fora está ressoando com o meu pensamento? Né? Quando você pensa em realizar um ato, então, como eu falei, tem a forma mais sutil do pensamento, que é só uma brisa. Ele não te balança. Você pensou, ok, deixa aquilo para lá. Ou quando você pensa em consumar, já veio para o emocional. Então já balança um pouquinho mais. Né? E do emocional pode vir para as vias de fato, que é o corpo físico. Né? Então, se eu só pensei, isso não é pecado. Eu estou vendo o que está no campo. Eu vi uma pessoa e penso coisas ruins daquela pessoa. De repente eu posso estar vendo no que está no campo dela. É onde eu tenho que tomar muito cuidado para ver se isso não está no meu campo. Porque, vamos supor, se eu vi algo e pensei, eu posso estar vendo o que está no campo dela. Agora, se eu pensei com raiva, se eu pensei com amor, no caso do racismo, né, uma pessoa vê ali e pensa com raiva, está no campo dela. Né, porque está na emoção, então mexeu com ela. Né, ela não gosta de ver aquela pessoa entrando naquele ambiente. Né, está no campo dela. Agora, se você só viu e pensou, às vezes está na própria pessoa, né? Tem aquela coisa de vitimismo, tal, que as pessoas já emanam, como eu falei, né? O objeto já tem aquele leque que abre e você pode estar vendo mentalmente. Então você só viu um campo, né? Então, ou seja, se não é legal, eu desvio a minha mente dali, aquilo não trabalha na minha mente. Se é bom, né? Eu vi algo, senti um amor às vezes da pessoa, é uma pessoa amável, adorável. Então você sente também, tal, ressoa, né? A ideia é o quê? É aquela coisinha de anjinho bom, anjinho mal, né? O que eu faço? Eu tenho uma ideia boa, mas também tem ideias ruins, o que eu faço? Né, tem dois lobos brigando, né? Aquela historinha. Tem dois lobos brigando na minha mente. Um é bom e o outro é mal, né? Quem que vai ganhar? Aquele que você alimentar, né? Então, o que é bom, pode alimentar. Né? São caminhos que eu estou vendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, eu vou alimentar o que eu acho que é bom. Então, vamos voltar lá, pecar em pensamento. Então, se eu tive o pensamento e eu tenho a intenção de fazer aquilo traz para o meu emocional, então já, por que é pecado? Né? Porque, muitas vezes, se você tiver a possibilidade de consumar o que você está pensando, isso é mais comum em via de traição, né? Que é mais comum, né? Se tem a intenção, então sim, às vezes, ou seja, falta só oportunidade. Na oportunidade a pessoa consuma.
não é tão grave quanto consumar o pensamento, por quê? Porque assim, a pessoa então ela tem aquela propensão, né? Ou seja, aquilo já está arraigado no emocional dela e de repente até no físico dela, né? E o pecado não é assim, que tem que pecar e tem que pagar, não, é que você tem aquilo para resolver. Então assim, está mais pesado no teu campo, né? E quantas mais coisas está pesado no teu campo, na tua atmosfera, naquele leque do pavão que você vai abrir, é mais coisas que você tem que limpar para, se você ir para um lugar melhor, com essas coisas você não vai, né? Ou seja, você vibra muito com as coisas densas daqui. Então é aquela coisa, né? O pecar em pensamento, né? Se você pensa, já pecou, né? Mas não é pensamento. Às vezes foi mal traduzido, né? Porque pensar, nós vamos pensar sim, porque eu vou ver qualquer coisa que tiver, o ambiente que eu passar, pessoas, eu vou pensar algo, né? E vai ser coisas boas ou ruins. Agora não é porque eu pensei, né? Porque eu quero fazer, de repente, vamos supor uma intenção que eu quero fazer aquilo. Agora eu tenho o sentimento de fazer aquilo, eu tenho impulso de fazer aquilo. Se tivesse a possibilidade, eu faria? Se sim, aí sim é um pensamento pecaminoso. Se não, é só algo que você viu, né? Eu ver um crime acontecendo, não é eu cometendo esse crime. Eu vi o que está no campo. Então, se você olhar para a Terra, você vai ver muita coisa ruim, muita coisa negativa. Então, assim, esse dos pecar em pensamento é interessante. Então, assim, pensamentos não são pecados. Agora, se você pensou e botou aquela energia, aquela raiva, né? Aquela coisa de julgar, né? Viu uma pessoa mal vestida, viu uma pessoa fazendo não sei o que, né? Julgar geralmente vai julgar outras pessoas, né? Não sei o que, porque aquela pessoa assim já tá em ti, já tá em ti, né? Então, que fazer? Corta já o pensamento assim, né? Se aquilo vai te deixar bravo, evita aquele tipo de coisa e começa a trabalhar, limpar a tua energia, para que uma hora você vai ver aquelas situações e já não vai ressoar tanto com aquilo. É uma coisa que você supostamente não gosta. E uma vez que você só viu, pensou e já não ressoou emocionalmente, né, ficando bravo, ficando muito alegre, você vai começar a ter uma visão mais clara do que está acontecendo, do que aquilo que antes você julgava, né? É onde entra aquilo lá, não julgueis para não ser julgados, né? Então, ou seja, você vai entender melhor o que fez com que aquela pessoa entrasse naquela situação, né? Você entende melhor, você consegue que o emocional, quando você deixa se envolver emocionalmente, é turvo, né? Porque você está turvo, porque você também está tremendo, então você não consegue ver aquela visão embaçada, né? Então vem julgamento, raiva, não sei o que, então, ou seja, às vezes acaba em crimes, né? Porque, ou seja, são dois inconscientes, são pessoas inconscientes. Mas quando você tá tremendo, você, não, pera, vamos concentrar primeiro, chega, sai a emoção, sem raiva, aí você vai começando a limpar e vai começar a ver com mais clareza. Então, ok, eu estou vendo que a pessoa, digamos, está num caminho pecaminoso, né? Mas eu vou conseguir melhor, ou seja, a tua mente vai... Assim, o emocional ele é mais denso, então ele não deixa ver o que está mais sutil, porque ele está tremendo. Então, quando eu tirei aquele emocional, né? Então eu vejo mais mentalmente. Então eu vou ter uma melhor concepção e entendimento do que levou a pessoa até aquela situação. Então isso eu posso estar vendo o campo mental da pessoa, eu posso estar vendo o campo mental de um coletivo que leva pessoas àquele tipo de situação. Então você vai ver com mais clareza e sem julgamento. Eu entendo o que aqui está passando, né? Então, ou seja, o pensamento pecaminoso é quando eu tenho a intenção. Eu vi algo, eu odiei algo e pretendo acabar com aquilo, violentamente. Já pecou. Já pecou e você ressoa com esse tipo de plano. Agora eu vi aquilo, eu entendi, eu compreendi aquilo. E vou deixar a luz trabalhar. E eu não tenho capacidade de resolver aquela situação. Então eu deixo a luz trabalhar. Que vai estar trabalhando não só fora, mas dentro de mim também. Porque aquilo se apresentou na minha realidade, faz parte da minha realidade. Então deixa a luz trabalhar. Né? Agora quando você já tem alguma ideia, você também é uma fonte de luz, emana a luz e ajuda a resolver a situação. Não matando, destruindo, ceifando, separando, né? Que isso não é não somos nós que fazemos, né? Porque assim como eu sou humano, os outros também são humanos, né? Eles desejam viver, desejam ser felizes, então ok, né? Da forma que eles acham que é o certo. Eu não interfiro nisso. Eu só deixo o todo trabalhar, que é uma consciência acima de mim,
que é a consciência que nós somos também. Ah, então vamos aqui. Eu fiz uma anotação com assim, máquina de ver pensamentos. Agora vamos para uma parte interessante. Nós queremos ir para o mundo de luz, né? Achamos que estamos escolhidos, que vamos sair daqui e vamos para um lugar melhor. Então imagina se de repente inventassem uma maquininha, é uma forma alegórica de tentar passar para vocês, que colocasse assim e nós vimos os pensamentos das pessoas. Então imagina, né? Será que temos coragem para usar o que os outros usem, né? Então assim, quando você vê algo, vê uma pessoa, então vê tudo que você está pensando, ela aparece ali, né? Será que você teria problema com isso? Será que você levaria problema às outras pessoas com isso? Então imagina, né? A gente sair na rua, né, e todo o nosso pensamento, qualquer coisa que a gente vê, o pensamento tá ali. Eu pensei algo na pessoa, né, às vezes você dá bom dia e tal, mas tá querendo que a pessoa, né, vá para aquele lugar, né, e aquilo vai estar lá, né? Então se nós pudéssemos viver bem com isso, a gente tem que caminhar nessa direção. De todos os nossos relacionamentos, ter emanações, vibrações, né, e se eu não gosto de alguém, ter o porquê. Né? Por exemplo, às vezes eu não gosto de alguém. Eu não gosto porque aquela pessoa é assim, assim, assim. Só que, vamos supor, eu não posso chegar naquela pessoa e corrigi-la. Porque o estado da maioria das pessoas aqui, eu diria todas, né, é um estado infantil. Né? 8 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, né? A maioria está abaixo de 5 anos. E se você tenta corrigir uma criança de 5 anos, né, que acha que é adulta, ela faz birra. Você acaba arrumando treta, briga. Né? Só que nós aqui nós temos uma convivência forçada com essas crianças. Porque nós estamos na Terra. Então a gente tem que acabar, muitas vezes, sendo tolerantes, né? Relevando. Porque não dá pra chegar numa criança e falar, ó, você tá fazendo isso porque a criança vai fazer birra, a coisa vai piorar. Porque eles não têm maturidade, né? Pra que outra criancinha chegando aqui, você é criancinha também, você também faz um monte de coisa. É assim que são as criancinhas, né? Então a gente tem que tolerar. Então o que? Eu falei, ó, ok, né? Eu não gosto desse tipo de comportamento, né? E isso estaria então no meu campo, né? Só que é algo que é justificável, né? Que eu não posso expressar por causa disso, disso, disso. Não é porque eu odeio outra pessoa por causa disso, disso, disso. A gente tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de pensamento, né? De que eu estou certo por causa dessas coisas. Mas uma das realidades é essa. Muitas coisas a gente pode falar por causa do nível de infantilidade da maioria das pessoas. Fora esses pensamentos, tem o pensamento de desejos também, né? Que a gente vê uma pessoa deseja tal, gosta tal, né? E ia nos envergonhar, né? Num mundo mais livre, no mundo mais iluminado, os nossos pensamentos estariam ali, né? E se você tem problema com isso, o que você faz automaticamente? Você quer esconder esses pensamentos. Você se envergonha, você quer retrair aquilo. E isso faz o quê? Você retrai para o mundo mais denso, esse mundinho que nós estamos, ou pior, né? Então quando nós chegamos no ponto de nos aceitarmos que também temos esses pensamentos, né, você vai poder ir para esses lugares, não vai ter problema, porque não tem julgamento, né? E tem que ter o entendimento seguinte, como eu falei, cada objeto tem ali todas as possibilidades, tem já o seu campo mental. Mesmo objeto, se uma pessoa já tem todo esse campo mental, o objeto também tem, né? Tudo que foi pensado, foi produzido com a intenção do que faz, né? Você vê um martelo, opa, você já automaticamente, prego, madeira, né? Tá no campo mental da criação, da construção daquela existência. Então, cada existência de qualquer objeto tem ali, né, uma árvore, um símbolo de vida e tal. Tem ali tudo, né? E você também. Então, você vai e leva tudo aquilo com o que foi levado do ser humano. Então, vamos supor, se você cai num lugar que pode julgar, eles não vão querer nem ver a tua cara. Não, é ser humano, sai daqui. Né? Então, da mesma forma que meu campo denso vai ser limpo de vibrações pesadas, de doenças e tudo, o meu emocional também.
ele vai sendo limpo. Da mesma forma, o campo mental vai sendo limpo. E as criaturas mais elevadas, eles entendem isso. Eles entendem que você vai olhar com maus pensamentos. Uma coisa muito comum que você vai ver em vídeos, em livros, né, de pessoas que vão no umbral ou de pessoas que trabalham no umbral, em regiões densas, né? Você vai ter aquela anja, né, aquela santa, aquela mulher linda, né, um anjo, né, uma deusa. Lá no umbral ela vai se manifestar aquela velhinha, né, toda carcomida assim, né, com véu e trabalhando ali. Né? E ela fala, não, claramente, você já entende por que ela precisa manter aquela forma ali. Né? Por que muitos seres de luz, iluminados, né, quando se manifestam em algum lugar, se manifestam com caras feias, né, monstruosas às vezes. Né? E você pensa que... Eu não tenho muita ideia disso que eu tô falando, só vem em mente assim, bem leve, né? Tipo uns Exus, né, que você vai ter os nomes, Exu Caveira, não sei quanto encruzilhada, né, esses nomes mais pesados. Né? Porque às vezes são criaturas muito elevadas que precisam se manifestar dessa forma naqueles lugares. Né? Para evitar muitas coisas. Né? Como o exemplo da velhinha. É um anjo, uma deusa muito linda, mas ali toda velhinha carcomida e ajudando, fazendo um belo trabalho, cuidando das criaturas ali. Né? É uma criatura que, digamos, faz um sacrifício enorme para estar nesses lugares, ou não. Né? Depende muito de cada ser. Então, ou seja, essa situação de pensar em pensamento. Não julguem o outro e não se julgue. Né? Continua fazendo bem. Continua nesse caminho, porque esse é jogar água do tapete, que uma hora ele vai ficar limpinho, cheirosinho, bonitinho. Né? E vai servir de tapetinho lá para os deuses pisarem. Não, também não. Né? Ou seja, o caminho é esse. Né? Se eu vejo que um pensamento está querendo trabalhar em mim, se eu passei numa região, vejo um pensamento, eu estou vendo, eu estou pensando, o tempo todo eu estou pensando. O entendimento que a gente tem que ter não são meus pensamentos nenhum. Eu estou vendo o que é meu aqui. Mal é de verdade, né? Mas o que? É o meu corpo físico. O resto é tudo fora. É tudo uma outra mão que eu vou usar para interagir e trabalhar bem. Pensamento também. Todos os pensamentos que estão vindo na sua mente tá fora. Né? E o que é meu então? Eu sou quem vê os pensamentos. E vou pegar esse ou aquele. Amor, legal, vem. Coloquei ali perto. Então vai estar ali perto. Não é nem me pertence, tá perto, porque eu peguei. É que no computador não tem nada no seu computador, não tem nada no HD. Você vai começando a juntar, e ali vai se caracterizar. Essa caracterização é você. É o teu campo emocional, é o teu campo mental. Né? Então é o que você vai fazer. Legal, pensamento bom, venha. Alegria. Tem muitos vídeos na internet. Eu vou ver os vídeos legais porque vai me alegrar, vai levar a minha vibração. Eu vou ver vídeo de morte, de tragédia. Então já começa a ver que tipo que você está colecionando que vai ressoar. Então você é um monte de aglomerado de pensamentos que está ressoando. Né? Mas quem está juntando tudo isso para formar você ali? Né? É aquela centelha. Né? E o que essa centelha está juntando, você começa a ter uma ideia melhor de onde ela está vibrando. Né? É onde que as pessoas gostam de falar, eu vim das Pleiades, vim de Arquituros, vim não sei de onde, né? Mas elas não estão erradas. Né? Com o que elas estão vibrando? Qual é a cor que ela mais gosta? Né? O tipo de físico, né? de pessoa que ela mais gosta. Né? Muitas vezes é o sinal de onde veio. Né? Isso não precisa ser nem bom, nem ruim. Né? Depende muito do que isso vai ressoar aqui. Né? Algo muito negativo que se manifesta hoje são pessoas que vêm de lugares muito iluminados, né? Lugares melhores, e chega aqui, o que elas ressoam? Elas ressoam com um sentimento de superioridade. Né? Elas acham que é melhor que as outras. Né? Algo que já aconteceu aí há um tempo atrás e não deu muito certo. Né? Essa coisa de superioridade. Bom, então acho que é isso sobre esse de pensamentos, maus pensamentos, né? Ficou aí, né? O que fazer com os maus pensamentos? Então é isso, né? Eu acho que tá indo ali para 1 hora de vídeo. Eu acho que eu consegui explicar bem o que é, né? A gente tem que ter muito bem essa noção. Pensamento é o quê? Internet, tá tudo ali em volta. Que eu simpatizei, eu juntei, né? Trouxe para o campo emocional, pro campo mais físico e se materializou na pessoa que você é, né? Isso pode ser algo coletivo, né, de um bloco humano, de uma alma logos. Então, assim, muitas pessoas são iguais a você, simpatizam com a mesma ideia de você, então você vê que você não é só você, né? E aí por aí vai, né?
que sou eu, como eu falei? Você é essa essência que vai juntando tudo isso, que tem esse sentimento de estar aí dentro, né? De vendo as coisas fora, de vendo os pensamentos. Então, assim como eu vejo cada coisa, cada objeto que está fora, eu vejo a câmera, vejo o monitor, vejo o microfone, tal, eu vejo o pensamento. Eu vejo as pessoas com os pensamentos delas. Eu vejo de onde vem o que cada pessoa verbaliza. Né? Quando você vê ali toda a construção da pessoa, você vê o que ela está pensando. Se todo o campo energético em volta da pessoa está daquele jeito, né, que você sentiu quando chegou perto, o que ela vai falar? O que vai sair da boca daquela pessoa? Né? É como, né, aquela coisa, o que está na boca, o que sai da boca vem do coração, né? Já trabalhou dentro dela e ela está se expressando com aquilo. Né? O que é mais, ela ressoa. Então é isso é bem interessante, né? É a parte que nós, assim como nós vemos o mundo físico, nós nos guiamos pelo mundo físico, nós vamos aprender a nos guiar pelo mundo emocional e mental. Muitas vezes, como eu falei, se vem uma brisa, aquela brisa não me muda de direção. Se vem uma chuva de granizo, eu já tenho que me proteger, aquilo já vai me causar dano. Se é um terremoto, aquilo já mexeu o meu chão, me derrubou e pode levar à morte. Né? Então, eu tenho que me fortificar perante essas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar jogando água limpa. Né? Por quê? Porque assim como nesse campo, nessa estrada física, a gente tem todos esses intempéries, né? E tem uma questão de aceitação, né? Aceita o que é. Né? Aceita que é o eu sou que te colocou aí, sempre te traz o melhor para você. Né? E como eu ia falando, no campo emocional também, né? Tem aquelas emoções que vai ser só uma brisinha, né? Eu senti uma coisa aqui negativa, né? Às vezes eu falo, às vezes eu levanto de noite, né? E tô com medo, né? Eu vou no escuro assim, eu já acendo a luzinha, eu já levo a lanterna, né? E tem dia que você levanta e nem percebe, né? Parece que tá no claro, cara. E aí eu vou falar, é meu? É meu isso? É eu que tô sentindo? Não, é algo que tá ali no ambiente, tá fazendo você perceber isso. Né? O acordar, né? De repente eu tava num lugar que aquilo me causou um certo medo. Só que você acorda e você não lembra. Mas é uma energia. Né? Assim como, vamos supor, se você estiver caminhando e passar num lugar que está tendo queimada, sua roupa vai sair com cheiro de fumaça. Ai, eu estou fedendo fumaça. Não, é minha roupa. Eu tomei banho, saiu. Ah, eu não estou muito legal, né? Estou me sentindo meio depresso, estou com medo. É energia. Banho energético, bons pensamentos. Tomou ali um sol, vai sair. Né? A gente não tem que deixar aquilo trabalhar na nossa mente, se identificar. Né? Ah, hoje estou tendo um monte de pensamento ruim, né? Não trabalha, joga aqueles pensamentos fora, vai ver uma comédia, vai ver algo que você gosta. Para limpar isso, é bem simples, né? Então, essa é a mecânica. Como eu falei, né? Eu até pensei na minha cabeça, quase fugiu. Disso acontece o que tem que acontecer, essa coisa da aceitação. Né? E sempre fazer o caminho do bem para acontecer coisas boas, para que o que envolva o nosso campo for boa. Aí, como eu falei do acidente, né, que eu provoquei, ao meu ver, foi um milagre, porque assim, eu tava de moto e eu tava na frente, né, indo assim, e eu tinha que entrar aqui. Só que eu tava tão distraído, e quando eu vi, eu já tava passando, só que tinha uma outra moto me seguindo aqui, ó, que eu não vi. Né, tava chovendo e tal, tipo, acelerei bastante, eu pensei que não tinha ninguém me acompanhando, porque a moto fazia barulho, então eu tava sozinho, pensei que tava sozinho e virei. Só que na hora que eu pensei e fiz assim, fez tá, aquele barulhão grande. E aonde que a moto pegou aqui, no pedal, é onde fica o meu pé. Né? Tem o motor, aí tem onde você coloca o pé, e a outra moto ela bateu bem no pedal e furou o motor. Né? Ou seja, era para ter batido, ao meu entender, batido o meu pé e esmagado o meu pé ali. A moto saiu empurrando. Né? Ficou empurrou alguns metros, que ela ficou junta. Né? Uma grudou na outra e saiu empurrando. E nesse que fez pá, né? É como se tivesse piscado. Né? É como se tivesse piscado, eu abri meu olho, o meu pé não tava ali onde que tava o motor. Ele tava lá atrás, né? Não quebrou nada, né? Tava lá atrás, só que tava entre a roda e o banco da outra moto. Se a moto bateu e colou assim, não tem como tirar a perna e jogar ali onde tava. Eu nem imagino como isso aconteceu, porque foi assim, pá, e já tava ali. O olho tava ali, então a moto tava andando ainda, né? Então minha calça ela meio que ficou toda torta. Eu pensei que daí tinha quebrado, porque a calça tava toda torta. E assim, foi empurrando, então ninguém foi jogado nem nada. Segurou uma na outra, na hora que parou, cada moto caiu para um lado, né? Eu imediatamente já catei minha calça, já levantei e vi que só tinha arranhado, né? E assim, ao meu entender de vida, não estava no meu percurso de vida ter um pé esmagado, né? Ou não ter pé.
que o que podia ter acontecido, porque onde foi o botão bateu, né? Então assim, o que não é para acontecer não acontece, né? E na outra moto tava uma menina, né? E ela saiu, ela ficava, ai meu banco, né? Tava a moto, o motor dela tava furado, tava vazando óleo, e ela, meu banco. E o banco dela tinha um furo em cima. O banco era novo, que tinha trocado faz pouco tempo, né? A mulher gosta mais desses negócios detalhinhos assim. E chamou a atenção para isso. E não tinha como, nada bateu no banco. Por que furou em cima? Se a batida foi embaixo, né? E caiu pro lado assim, né? Não tinha como. Então assim, né? E você vai ter muitos relatos, né, de acidentes de pessoas saírem ilesas, né? Porque não era para acontecer. Então foi um momento de distração que de repente nem teu anjo da guarda esperava, né? Mas mesmo que isso aconteça, vai acontecer algo que vai te livrar de um problema que não está escrito ali, algo que ia te atrapalhar, algo que não está na sua programação, que você não ia aprender nada com aquilo, né? E eu falo desses negócios de dimensão que nós já estamos sim. Eu ouvi há muito tempo falando que nós iríamos para uma terceira dimensão unificada. O que é isso? É unificada com outras dimensões, né? E nós estamos experimentando isso aqui. Qual que é o sinal? O sinal é esse vídeo aqui. Que estamos falando de coisas que estão em dimensões quarta, quinta, sexta, acima. E até abaixo, quando se fala de umbral. Nós estamos tendo conhecimento dessas coisas, né? E eu sempre recomendo, você tem muitos canais, cada vez aumenta o número desses canais, de entrevista com pessoas que vêm e contam as suas experiências. Como eu contei num vídeo anterior, não sei se eu joguei ao ar, né, de um vídeo que o cara estava no andaime, tal, deu um passo para trás e ao cair ele viu uma luz, né, e se sentiu descendo por elevador até o chão, e chegou no chão e ficou, o que aconteceu? Né? E no momento ele olhou e tava o outro cara olhando ele, e o cara falou, nossa, eu saí aqui para ver o trabalho, e eu vi uma luz atrás de você, te levando até o chão. Né? Então assim, não vai acontecer o que não tem que acontecer. Não importa o que, não importa a manobra de ser trevoso, não importa. Né? As regras do jogo não é ditadas por aqui, pela Matrix. Não é. É o alto, quem controla tudo é o alto. Qualquer jogo que tem, qualquer máquina que tem, se puxou da tomada, acaba. Não importa o quão complexo seja. E esse poder não está aqui. Então não adianta ficar com medo, vai estourar as bombas toplets, né? Que falam que os negativos têm umas bombas instaladas no mundo inteiro, que ora fala que desarmou, depois já não desarmou mais, depois está aí ainda, de que tem uma bomba em cada pessoa, né? Eles não coordenam isso. É a nossa realidade. Se eu quero acreditar nesse tipo de realidade, alimentar esse tipo de realidade, quero viver esse tipo de experiência, pode ser que aconteça algo parecido. Mas não vai acontecer na dimensão de quem está vibrando, que não escolheu isso, que não está no campo dela ter esse tipo de experiência. Né? Então assim, resumindo, o que fazer? Dá sempre o seu melhor. Se eu estou vendo que algo está me deixando nervoso, irritado, e quero que faça com que julgue outras pessoas, ou até a situação do planeta, olha melhor para dentro de si. Porque aquilo já está te afetando, já está contaminando o teu campo energético, ou seja, você já deixou aquelas ideias trabalhar na tua mente, aquilo já trabalhou, já contaminou o seu campo emocional e pode contaminar o seu corpo físico. Qual que é o resultado disso? Te prender mais nessa realidade. Né? E se de repente essa realidade não estiver na programação da realidade da Terra, futuramente, que fala que vai ser uma Terra-luz, né? Uma Terra de regeneração, aí você vai, como você está vibrando ainda nesse tipo de conflito, né? De eu contra você, tal, você tem que ser levado para uma região que ainda tem esse tipo de conflito. É básico, é A mais B, né? 1 mais 1, 2. É o que eu sempre falo, esse material que eu trago aqui é muita lógica. Eu sempre tento ver tudo logicamente. Já que eu não tenho aquela sensibilidade de estar canalizando diretamente, então eu não sei. Para mim, pela lógica, sim, sempre vai ter seres ali, né, né, tentando te lembrar de alguma coisa. Eu esqueci, opa, isso aqui que você esqueceu. Pela lógica, sim, mas eu não, conscientemente, né, eu não ouço ninguém. Mas eu sei que isso não vem de mim, né, pela lógica, por estudos. Né, então é isso que eu trago. Então isso me permite estar analisando, estar dissecando cada coisinha para que seja bem entendido. Né? E você não está aí só.
Né? Uma coisa muito comum que as pessoas que falam vão nesses inúmeros canais, né, e relatar suas experiências, então isso aí já é dimensão mais elevada, já é unificado, já, né? Falta pouco para isso se tornar realidade. Né? Então é muito comum as pessoas virem, é porque eu não falava, porque eu achava que eu estava maluco, eu estava ficando louca, estava perdendo a razão, tal, para você ver o nível de inconsciência que ainda existe, de a própria pessoa ter experiência e achar que está surtando, porque ela ainda faz parte daquele coletivo. Mas aos poucos, com isso vindo cada vez mais à tona, as pessoas percebem que não, isso é o normal, isso é o real, e não essa loucura que se vive aqui na Terra, que negacionista, que se nega tudo, né? Que não tem alma, que não tem existência. Não, as pessoas já acreditando, já vendo, já tendo essas experiências e trazendo confirmados, né, que perde o medo da morte, que se torna outra pessoa, já é outra dimensão. E já está materializado aqui. Né? E você não precisa viver esse tipo de experiência para ter isso incorporado, porque é o que você é. Né? Então, assim, o vídeo já está ficando muito longo, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o meu e-mail aqui embaixo aqui, para quem tiver dúvida, pergunta ou sugestão de vídeos, pode mandar aí e-mail ou deixar aqui nos comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo.